A vida deixou alguns no meio de suas primeiras lutas, antes que pudessem subir ao auge de sua ambição, alguns, quando se arrastaram através de 1000 indignidades para a dignidade culminante, foram possuídos pelo pensamento infeliz de que eles apenas labutaram por uma inscrição em um túmulo, alguns que chegaram à velhice extrema, enquanto se ajustavam a novas esperanças como se fossem jovens, falharam por pura fraqueza no meio de seus grandes e desavergonhados esforços. Vergonhoso é aquele cuja vida o deixa no meio de um julgamento quando, avançando em anos e ainda cortejando o aplauso de um círculo ignorante, está advogando por algum litigante desconhecido. É vergonhoso aquele que, exausto mais rapidamente por seu modo de vida do que por seu trabalho, desmorona no meio de seus deveres. Vergonhoso é aquele que morre no ato de receber pagamentos e tira um sorriso de seu herdeiro há tempos deserdado. Eu não posso passar por cima de um exemplo que me ocorre. A condição de todos os ocupados é miserável, mas a mais desgraçada é a condição daqueles que trabalham com ocupações que nem sequer são suas, que regulam o seu sono pelo de outro, a sua caminhada pelo ritmo de outro, que estão sob ordens no caso das coisas mais livres do mundo, amar e odiar. Se estes desejam saber quão breve é a sua vida, que considerem quão insignificante é a parte que lhes cabe. E assim, quando você vê um homem frequentemente usando a toga pretexta, quando você vê alguém cujo nome é famoso no fórum, não o inveje, essas coisas são compradas pelo preço da vida. Eles desperdiçarão todos os seus anos, a fim de que possam ter um ano contado pelo seu nome. Você realmente deve deixar o chão e voltar sua mente para essas coisas. Agora, enquanto o sangue está quente, devemos entrar com passos rápidos no melhor caminho. Nesse tipo de vida, há muito que é bom saber, o amor e a prática das virtudes, o esquecimento das paixões, o saber viver e morrer, enfim, uma grande tranquilidade. Mas os jumentos são muito mais adequados para transportar cargas pesadas do que os cavalos puros sangues, e quem dificulta a frota de criaturas tão elevadas com uma carga pesada? Reflita, além disso, quanta preocupação você tem em sujeitar-se a um fardo tão grande. Suas transações são com a barriga do homem. O povo faminto não ouve a razão, nem é apaziguado pela justiça, nem é inclinado por qualquer pedido. É claro que estar condenado a cair não agrada a ninguém, muito miserável, portanto, e não apenas curta, deve ser a vida daqueles que trabalham arduamente para ganhar o que devem trabalhar mais para manter. Com grande esforço, eles alcançam o que desejam e, com ansiedade, retêm o que alcançaram, enquanto isso, não levam em conta o tempo que nunca mais retornará. Novas ocupações tomam o lugar da antiga, a esperança leva a uma nova esperança, a ambição de uma nova ambição. Eles não buscam o fim de sua miséria, mas mudam a causa. Tome agora também uma parte do seu tempo para si mesmo. E eu não convoco você para preguiça indolente ou ociosa, ou para afogar toda a sua energia vigorosa no sono e nos prazeres que são caros à multidão. Isso não é descansar, você encontrará trabalhos muito maiores do que todos aqueles que até agora você desempenhou tão energicamente para ocupá-lo no meio de sua libertação e retiro. Mas aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem pelo futuro, têm uma vida que é muito breve e conturbada. Quando chegam ao fim, os pobres infelizes percebem tarde demais que durante tanto tempo se ocuparam em não fazer nada. Nem porque às vezes invocam a morte, você tem alguma razão para pensar que seja uma prova de que eles acham a vida longa. A vida do filósofo, portanto, tem amplo alcance e ele não está confinado pelos mesmos limites que calam os outros. Somente ele é libertado das limitações da raça humana, todas as idades o servem como se fosse um deus. Tem algum tempo passado? Isso ele abraça por lembrança. O tempo está presente? Isso ele usa. Ainda está por vir? Isso ele antecipa. Ele faz sua vida longa, combinando todos os tempos em um. Dentre todos os homens, somente são ociosos os que estão disponíveis para a sabedoria, eles são os únicos a viver pois, não apenas administram bem sua vida, mas acrescentam-lhe toda a eternidade. Todos os anos que se passaram antes deles são somados aos seus. A menos que sejamos os maiores ingratos, aqueles fundadores das sublimes filosofias nasceram para nós e eles nos preparam o caminho para a vida.
Graças aos seus esforços, conduzem-nos das trevas à luz, aos mais belos conhecimentos. Não nos é vedado o acesso a nenhum século, somos admitidos a todos, e se desejamos, pela grandeza da alma, ultrapassar os estreitos limites da fraqueza humana, há um vasto espaço de tempo a percorrer. Honras, monumentos, toda aquela ambição ordenada por decretos ou criada em obras de pedra, caem rapidamente em ruína. Não há nada que o lapso de tempo não derrube e remova. Mas as obras que a filosofia consagrou não podem ser prejudicadas, nenhuma idade as destruirá, nenhuma idade as reduzirá, a seguinte cada era sucessiva aumentará a reverência por elas, já que a inveja trabalha sobre o que está por perto, e as coisas que estão distantes são mais livres para serem admiradas. Seria alongar demais percorrer todos os exemplos daqueles que desperdiçaram suas vidas em jogos de xadrez, bola, ou queimando-se ao sol. Não gozam de ócio aqueles cujos prazeres trazem muitas ocupações. Pois ninguém duvidará que muitos se fatigam sem nada obrar, os que se prendem a inúteis questões de literatura, e eles já são multidão entre os romanos. Em uma palavra, você quer saber como eles, os ocupados, não vivem muito? Veja como eles estão ansiosos para viver por muito tempo. Os velhos decrépitos imploram em suas orações pelo acréscimo de mais alguns anos, eles fingem que são mais jovens do que são, consolam-se com uma falsidade e têm o prazer de enganar a si mesmos como se enganassem a fortuna ao mesmo tempo. Mas quando finalmente alguma enfermidade os lembra de sua mortalidade, em que terror eles morrem, sentindo que estão sendo arrastados para fora da vida e não apenas deixando-a. Eles clamam que foram tolos, porque na verdade não viveram e que viverão a partir de agora se escaparem dessa doença. Então, finalmente, eles refletem quão inutilmente eles se esforçaram por coisas das quais não desfrutaram e como todo o seu trabalho se foi em vão. Ninguém voluntariamente volta seu pensamento para o passado, a menos que todos os seus atos tenham sido submetidos à censura de sua consciência, que nunca é enganada, aquele que tem ambiciosamente cobiçado, orgulhosamente desprezado, imprudentemente conquistado, traiçoeiramente traído, avidamente agarrado ou generosamente esbanjado, deve ter medo de sua própria memória. Ora, de nossa vida, esta é a parte inviolável e já consagrada, que está acima de todas as vicissitudes humanas, que foi subtraída ao império da fortuna e que não pode ser afetada pela pobreza, nem pelo medo, nem pelo assédio das doenças. Não se pode perturbá-la ou roubá-la de seu possessor, pois sua posse é perpétua e livre de receios. O tempo presente é brevíssimo, tanto que alguns parece não existir, pois está sempre em movimento, flui e precipita-se, deixa de ser antes de vir a ser, é tão incapaz de deter-se, quanto o mundo ou as estrelas, cujo infatigável movimento não lhes permite permanecer no mesmo lugar. Pertence, pois, aos ocupados, apenas o tempo presente, que é tão breve que não pode ser abarcado, e este mesmo escapa-lhes, ocupados que estão em muitas coisas. A vida é dividida em 3 períodos, aquilo que foi, aquilo que é, aquilo que será. Destes o tempo presente é curto, o futuro é duvidoso, o passado é certo. Pois o último é aquele sobre o qual a fortuna perdeu o controle, é aquele que não pode ser trazido de volta sob o poder de qualquer homem. Há, então, alguma dúvida de que, para os pobres mortais, isto é, para os homens ocupados, o dia mais belo é o primeiro a fugir? A velhice os surpreende enquanto suas mentes ainda são infantis, e chega a eles despreparados e desarmados, pois não fizeram provisões para isso, eles tropeçaram de repente e inesperadamente, eles não perceberam que ela estava se aproximando dia a dia. Os melhores dias da vida dos tristes mortais são os primeiros a fugir. Por que você hesita? Diz ele. Por que você está ocioso? A menos que você aproveite o dia, ele foge. Mesmo que você aproveite, ele ainda vai fugir, portanto, você deve competir com a rapidez do tempo na velocidade de usá-lo e, a partir de uma corrente rápida que nem sempre fluirá, você deve beber rapidamente. Pode alguma coisa ser mais tola do que o ponto de vista de certas pessoas, quero dizer, aqueles que se orgulham de sua previdência? Eles se mantêm muito ocupados para que possam viver melhor, eles passam a vida prontos para viver.
Eles formam seus propósitos com vistas ao futuro distante. Contudo, o adiamento é o maior desperdício de vida, priva-os de cada dia assim que chegam, arrebata-os do presente prometendo algo daqui em diante. O maior obstáculo para a vida é a expectativa, que depende do amanhã e do desperdício de hoje. Você dispõe daquilo que está nas mãos da fortuna, você solta aquilo que está na sua. Para onde você olha? A qual objetivo você almeja? Todas as coisas que ainda estão por vir estão na incerteza, viva o agora. Contudo, ninguém vai trazer de volta os anos passados, ninguém lhes dará mais uma vez. A vida seguirá o caminho iniciado, e não reverterá nem verificará seu curso, não fará barulho, não lembrará sua rapidez. Silenciosa ela irá deslizar, não se prolongará ao comando de um rei ou ao aplauso da população. Assim como foi iniciada no primeiro dia, ela será executada, em nenhum lugar vai virar de lado, em nenhum lugar vai atrasar. E qual será o resultado? Você ficou ocupado, a vida se passa, enquanto isso, a morte estará à mão, e para ela, por bem ou por mal, você deve encontrar tempo disponível. Mas se cada um pudesse ter o número de seus anos futuros diante dele como é possível no caso dos anos que se passaram, quão alarmados estariam aqueles que veem apenas alguns remanescentes, quão poupadores eles seriam. E, no entanto, é fácil dispensar uma quantia garantida, por menor que seja, mas deve ser guardado com mais cuidado, o que você não sabe quando faltará. No entanto, não há razão para supor que essas pessoas não saibam quão precioso é o tempo, pois para aqueles a quem eles amam mais devotadamente, eles têm o hábito de dizer que estão prontos para lhes dar uma parte de seus próprios anos. E eles dão, sem perceber, mas o resultado de sua doação é que eles mesmos sofrem perdas sem acrescentar aos anos de seus entes queridos. O que eles não sabem é que estão sofrendo perdas, portanto, a remoção de algo que é perdido sem ser notado é considerada suportável. Os homens dão grande importância às aposentadorias e às pensões, e para essas, empenham seu trabalho, serviço ou esforço. Mas ninguém define um valor ao tempo, todos o usam como se não custasse nada. Mas vejam como essas mesmas pessoas agarram os joelhos dos médicos se adoecerem e o perigo da morte se aproximar, vejam como estão dispostas, se ameaçadas pela pena capital, a gastar todas as suas posses para poderem viver. Tão grande é a inconsistência de seus sentimentos. E então não há razão para você pensar que qualquer homem tenha vivido muito tempo porque ele tem cabelos grisalhos ou rugas. Ele não viveu muito tempo, ele existiu por muito tempo. E você pensa que aquele homem teve uma longa viagem, que fora capturado por uma tempestade violenta assim que saía do porto e, varrido para lá e para cá por uma sucessão de ventos que se alastravam de diferentes quadrantes, fora conduzido em círculos em torno do mesmo curso? Não havia muita viagem, mas muita agitação. Acredite em mim, é preciso um grande homem e alguém que tenha se elevado muito acima das fraquezas humanas para não permitir que qualquer de seu tempo seja roubado, e segue-se que a vida de tal homem é muito longa porque ele dedicou inteiramente a si mesmo, seja qual for o tempo que ele teve. Nada dele foi negligenciado e ocioso, nada dele estava sob o controle de outro, pois, guardando mesquinhamente, não encontrou nada digno de ser recebido em troca de seu tempo. E assim aquele homem teve tempo suficiente, mas aqueles que foram roubados de grande parte de sua vida pelo público, necessariamente tiveram muito pouco disso. Todo mundo apressa sua vida e sofre de um anseio pelo futuro e um cansaço do presente. Mas aquele que concede todo o seu tempo às suas próprias necessidades, que planeja todos os dias como se fosse o último, não anseia nem teme o dia seguinte. Pois que novo prazer existe que qualquer hora pode trazer? Finalmente, todos concordam que nenhuma busca pode ser seguida com sucesso por um homem ocupado com muitas coisas. A eloquência não pode, nem os estudos liberais, já que a mente, quando seus interesses estão divididos, não absorve profundamente nada, mas rejeita tudo que é, por assim dizer, espremido nela. Não há nada que o homem ocupado esteja menos ocupado do que em viver, não há nada que seja mais difícil de aprender. Você não tem vergonha de reservar para si mesmo apenas o remanescente da vida e separar para a sabedoria apenas o tempo que não pode ser dedicado a qualquer negócio?
Viver apenas quando devemos deixar de viver. Que tolo esquecimento da mortalidade. O adiar de planos saudáveis para o 50º e 60º ano, para pretender começar a vida em um ponto ao qual poucos atingem. Olhe para trás na memória e considere quando você já teve um plano determinado. Como poucos dias se passaram como você pretendia, quando você esteve sempre à sua disposição, quando seu rosto usou sua expressão natural, quando a sua mente não esteve perturbada. Que trabalho você conseguiu em uma vida tão longa? Quanto roubou-lhe a vida quando não sabia o que estava a perder? Quanto foi gasto em tristezas inúteis, na alegria tola, no desejo ávido, nas seduções da sociedade, com um pouco de Siri? Foi deixado. Você perceberá que está morrendo antes de sua temporada. Você vive como se estivesse destinado a viver para sempre, não se importa com a sua fragilidade, com quanto tempo já passou por você sem você perceber. Você desperdiça o tempo como se você o extraísse de um suprimento copioso e abundante, embora qualquer dia que você concede a uma pessoa ou coisa seja talvez o seu último. Você tem todos os medos dos mortais e todos os desejos dos imortais. Os homens não toleram que ninguém se apodere de suas propriedades e correm para pedras e armas se houver a menor disputa sobre o limite de suas terras, mas permitem que outros invadam sua vida, ou melhor, eles mesmos a levam para quem acabará por possuí-la. Não se encontra ninguém disposto a distribuir seu dinheiro, mas quantos, entre eles, distribuem suas vidas? Ao guardar sua fortuna, os homens quase sempre são fechados. No entanto, quando se trata de desperdiçar tempo, no caso a única coisa em que é certo ser mesquinho, eles se mostram pródigos. A parte da vida que realmente vivemos é pequena 4. Pois todo o resto da existência não é a vida, mas apenas o tempo. Vícios nos envolvem e nos cercam por todos os lados e eles não nos permitem levantar-nos de novo e erguer nossos olhos para o discernimento da verdade, mas eles nos mantêm para baixo quando nos dominam e nos acorrentam, a luxúria. Suas vítimas nunca são autorizadas a retornar ao seu verdadeiro eu, se alguma vez encontram alguma liberação, como as águas do mar profundo, que continuam a se agitar mesmo depois que a tempestade passa, elas são agitadas, e nenhum descanso de suas luxúrias permanece. Não é que tenhamos um curto espaço de tempo, mas que desperdiçamos muito dele. A vida é longa o suficiente e foi dada em medida suficientemente generosa para permitir a realização das maiores coisas, se a totalidade dela estiver bem investida. Mas quando é desperdiçada em luxo e descuido, quando é dedicada a um fim inútil, forçada, finalmente, pela necessidade final, percebemos que já passou antes que estivéssemos conscientes de que estava passando. Assim é, a vida que recebemos não é curta, mas nós a assim fazemos, nem somos dela carentes, mas esbanjadores. Assim como a riqueza grandiosa é esbanjada no momento em que chega às mãos de um mau dono, outra riqueza aumenta, por mais limitada que seja, quando confiada a um bom guardião, assim também nossa vida é amplamente longa para aquele que sabe dela bem dispor. Não nos é vedado o acesso a nenhum século, somos admitidos a todos, e se desejamos, pela grandeza da alma, ultrapassar os estreitos limites da fraqueza humana, há um vasto espaço de tempo a percorrer. Poderemos discutir com Sócrates, duvidar com Carneades, encontrar a paz com Epicuro, vencer a natureza humana com a ajuda dos estoicos, ultrapassá-la com os cínicos. Aquilo que foi, aquilo que é, aquilo que será. Destes, o tempo presente é curto, o futuro é duvidoso, o passado é certo. Você não tem vergonha de reservar para si mesmo apenas o remanescente da vida e separar para a sabedoria apenas o tempo que não pode ser dedicado a qualquer negócio? Viver apenas quando devemos deixar de viver. O maior obstáculo para a vida é a expectativa, que depende do amanhã e do desperdício de hoje. A maioria dos mortais, Paulino, queixa-se amargamente da maldade da natureza, porque nascemos para um breve período de vida, porque até mesmo esse tempo que nos foi concedido corre tão depressa e tão rapidamente que, à exceção de muito poucos, encontramos a morte quando ainda estamos nos preparando para viver. A parte da vida que realmente vivemos é pequena, pois todo o resto da existência não é vida, mas apenas tempo.